Isso é real. Eu ouvi, eu não sei se foi do seu bate-papo com o Diego lá no DP Podcast, mas uma coisa que eu achei interessantíssima, que eu já até passei por isso. A questão de você se transformar no profissional que você quer, sim. do cargo que você vai disputar. Isso daí tem um pouco a ver com a parte de mentalidade que eu defendo, né? É que você tem que viver o seu dia a dia como se você já fosse ocupante do cargo que você quer. O que eu quero dizer com isso? Usando uma analogia com um concurso para juiz. Depois que você faz o concurso para juiz, tem lá um curso de formação da magistratura, mas no curso de formação eles não vão te ensinar a ser juiz. Não tem aula de sentença, não tem aula de jurisprudência. Você já tem que saber todas essas coisas no dia da prova. Então, o concurso, principalmente concursos de ponta, ele é como se fosse uma peneira. No buraquinho lá da peneira tem o tamanho certinho de juiz, de consultor. Aí bota na peneira e começa a peneirar. Quem já é, teoricamente, já tem aquele perfil, aquele conhecimento, aquele jeito de ver o mundo, de interpretar as coisas e tudo mais, vai passar por essa peneira. Quem não vai ficar e não vai ser aprovado. Então, quando você faz um vestibular para engenheiro, por exemplo, você passou no vestibular, primeiro dia de aula na faculdade, você não é engenheiro. Você está longe, anos de se tornar de fato um engenheiro. Às vezes, mesmo depois de formado, você ainda tem estágio, tem outras especializações e tal, para você efetivamente se tornar um engenheiro mesmo e ser responsável por uma obra, alguma coisa assim. No concurso público, especialmente concursos de ponta, você já tem que ser antes. Então, você vai fazer um concurso para juiz, você já tem que saber escrever sentença, você já tem que saber jurisprudência, você já tem que saber fazer a correlação das leis, fazer a tipologia. Isso aqui é isso sim, que está previsto naquela lei tal, mas o entendimento da jurisprudência é assim, então vou escrever a sentença assado. O candidato ainda é candidato, mas ele já tem todo o conhecimento que um juiz de carreira mesmo usaria para resolver aquele problema ali. No meu concurso, para consultor, eu sou da área de pronunciamentos. Então, na área de pronunciamentos, a gente escreve discursos para os parlamentares. Tanto faz se o parlamentar é de direita ou é de esquerda, a gente escreve discurso para todos os espectros ali políticos, né? E no concurso de consultor é cobrado exatamente assim. Então, eles dão lá um projeto de lei ou uma situação e tudo mais, fala assim, esse aqui é o tema do discurso. Agora você vai fazer, no concurso, você vai fazer um discurso a favor e um discurso contra aquele tema, aquele mesmo tema. Então, para eu conseguir fazer isso, eu decidi, eu percebi, eu deduzi que eu precisava me ver como consultor. Então eu assistia o jornal, eu lia uma notícia na internet e eu pensava assim, como eu faria um discurso contra isso? Como eu faria um discurso a favor disso? E tem alguns discursos que podem parecer muito óbvios, né? Você falar assim, não, foi aprovado aqui o mercado de créditos de carbono para o Brasil, para que você possa vender para o exterior créditos de carbono, para que os estrangeiros invistam no Brasil para a preservação das matas brasileiras e tal. Super positivo. Faz um discurso contra. Não é? Você tem que pensar, porque olha, poucas coisas deveriam ser unanimidade, porque é através do diálogo entre as partes que você vai aprimorando o texto da lei para fazer a melhor lei possível. Então, tem um lado do espectro político vê as coisas de uma determinada forma, o outro lado vê de outra forma. A partir do diálogo entre esses dois extremos ali, você vai construir o melhor texto possível para o país todo. E eu vejo o meu trabalho como muito positivo porque eu ajudo nessa ponte. Hoje em dia, o debate político está muito polarizado. E está tão polarizado que um lado não escuta mais o outro. Então, e é sempre aquele cancelamento, né? Você é comunista, eu não vou ouvir o que você está falando. Você é fascista, é nazista, eu não vou ouvir o que você está falando. Então, quando um deputado me pede um discurso sobre a favor ou contra determinado ponto, eu tento argumentar da forma mais lógica e
racional possível, porque o ministro Barroso do STF falou uma frase que eu concordo 100% com ele. Ele falou assim: ofensa não é argumento. Então, você ofender alguém nunca vai convencer ela de que ela deveria pensar diferente, deveria agir diferente. Ofensa não é argumento. Agora, você pegar e falar assim: ó, isso aqui tem tal consequência. Isso aqui tem esse outro ponto de vista que você não viu. Você precisa considerar esse desdobramento dessa decisão aqui. E isso vai ser positivo no longo prazo. Então, eu vou analisando tudo isso para construir o melhor discurso possível para facilitar esse diálogo entre os extremos. É por isso que eu vejo o meu trabalho como um trabalho extremamente necessário para ajudar nesse diálogo. Porque sem diálogo você não consegue avançar. Verdade. É impressionante. Esse tipo, eu não sabia, por isso que eu falo, pra gente ter acesso até a um consultor legislativo, porque a gente fala assim, consultor. Mas o que o cara faz? Você não sabe nem o que o consultor faz, né? Olha, e eu brinquei com vocês aqui no início, né, que a gente tem consultores aqui em São Paulo. O Tarcísio, né, o governador de São Paulo, é meu colega do meu concurso, inclusive. Fizemos o concurso juntos. Ele foi nomeado em 2015, eu fui nomeado em 2018, mas no mesmo concurso. Trabalhamos juntos alguns meses, e aí ele foi ser ministro e depois agora assumiu como governador, mas é meu colega de consultoria, está no grupo dos consultores junto com a gente. A gente legal. conversa de vez em quando. Que interessante. Mas é o que a gente estava comentando mesmo. É raro. Às vezes, lembra quando você fez aquele vídeo falando das carreiras? A gente fala, caramba, né? Consultor, você fica imaginando mesmo, Sim. né? E a gente sabe que não são muitos, né? Eu acredito que não é são muito, números não é bem. Mas uma coisa que eu acho importante também deixar registrado foi uma coisa que aconteceu comigo que marcou a minha trajetória até eu me tornar consultor. O que aconteceu? O concurso, lembra que eu falei que o meu diretor da faculdade em 2002 passou para consultor do Senado? Sim. Lembra? E foi aí que eu descobri o que é consultor, né? Eu fiquei sabendo ali. Em 2005, eu tinha acabado de me formar, tinha 1 ano de formado, e eu entrei no finado Orkut. Nossa, Orkut, eu tive. Pois é, lá no Orkut eu fui atrás de uma comunidade lá do Senado, achei lá a comunidade, o pessoal estava conversando lá, que vai sair concurso, quando vai sair o próximo concurso, sei o quê. Aí tinha um cara lá que falou assim, eu sou consultor do Senado. Aí eu falei, legal, é o mesmo cargo que o meu diretor lá passou, interessante. Aí eu puxei ele para conversar e falei assim, olha só, eu me formei agora no ano passado e eu tenho o sonho de ser consultor, me dá alguma dica, o que eu faço, não sei o quê. E aí ele me tirou de tempo e falou assim, não, o concurso é só para os grandes especialistas do país, os maiores nomes. Nossa, que balde de água fria. Da academia. Super-heróis, né? Da Liga da Justiça. O pessoal ungido pelo Altíssimo e não sei o quê. E aí ele falou, descascou assim, né? E falou, isso aí não é para você não, ainda mais nessa faculdade que você fez, que eu estudei numa faculdade particular lá em Brasília e tal. Nossa. Foi desse jeito, mas eu não me deixo abalar com esse tipo de situação, né? Falei, então tá bom, deixa. Esse cara é até famoso, não vou falar quem que é não. Depois eu posso falar. É melhor não falar. Depois eu falo para vocês. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu não aceito esse tipo de visão, porque na minha visão a gente consegue fazer qualquer coisa. Você vai ter que se esforçar muito, né? Mas nada é impossível. Eu acredito que tudo é possível. Alguns vão ter mais facilidade, outros vão ter menos facilidade, mas impossível não é, né? Então eu fiquei com aquilo, mas eu não aceitei essa visão de que era um cargo inatingível. São poucos consultores que tem, né? Em número são poucos, mas não é inatingível. E eu fiquei com aquilo. E aí, quando eu trabalhava lá no Ministério da Saúde, em 2009, veio os auditores do TCU fazer uma auditoria lá no Ministério, e eu era um dos responsáveis por fazer o relatório de gestão daquele ano e tudo mais, e fiz a reunião com os auditores. Aí chegou o auditor do TCU, poxa, isso é um cargo super importante e tudo mais. Entrou um pessoal normal, cumprimentando, bom dia, sabe assim? E aí eu falei assim, poxa,
Eles são pessoas normais. São pessoas do bem, né? O cara falou lá que tinha que ser tipo super-herói. Então não precisa ser assim, né? A reencarnação do Einstein, nada disso, né? Então, pô, é possível mesmo. Então, se eu quiser, se eu me esforçar, se eu colocar o trabalho, eu vou ter o resultado. E aí eu continuei atrás.